Ok, Ela pessoal, tá ficando então, com medo já. página 4. Hoje, então, nós vamos ver os comparativos de igualdade e de superioridade, ok? Então, primeiro, deixa eu só apagar isso daqui. Caiu na chamada. Olha só, então, hoje nós vamos ver... Teacher, Murilo pediu para aceitar ele, porque ele caiu da chamada. eu acho que ele já entrou ali. Dá uma olhadinha, ver se ele entrou. Ele tá aqui, tá conectando. Aí, entrou agora. Tá aqui. Como você sabe, é na cara da Alice. Tá. Hidratem-se. Olha só, então hoje, pessoal, nós vamos começar a ver os comparativos. Pessoal, então vamos prestar atenção agora. Nós vamos ver os comparativos. Então, nós vamos ver agora os comparativos de igualdade. Então, falando de comparativos de igualdade, vocês estão vendo a minha tela aí, certo? Sim. Sim? Não tá te vendo. Só te vendo. Só você, sua cara. Mas vocês não estão vendo a tela do... Não. Ops, então, peraí. Coloquei errado, então, só um minutinho. Agora sim. Agora sim. Agora sim. Todos Ok. os professores vão começar a usar aquele outro do Google ou não? Você vai usar o quê? O Meet lá do Google? Eu não sei. Tem alguns usando já, né? Tem. Sim. Acho que é a mesma. Podia todo mundo mudar para um aplicativo só, porque tem um monte de gente usando um diferente. Ele é a mesma coisa do Zoom, não é? Mandou o link pra baixar isso? Sim. Ele é a mesma coisa do Zoom, não é? Imagino eu que sim. Ah, Tudo não é padrão. Deve mudar algumas coisas, sabe? Acho que é. Então, vamos lá, pessoal. Nós vamos ver, então, os comparativos. Primeiro, vamos falar do comparativo de igualdade. Primeira coisa, quando eu falo de comparativo... só um minuto, pessoal. Deixa eu entregar isso daqui. Só um minutinho. igualdade. O Murilo pediu para aceitar ele porque ele caiu. Aceitou ele. Eu acho. Tô aqui já. Não precisa assistir. Não, É isso. Murilo do céu. É isso, pelo amor de Deus. o que é? É um bagulho aqui que, se for o que eu tô pensando, é literalmente a coisa mais difícil que eu consegui. Bom, pessoal, então o que eu estava falando para vocês? Que, falando de comparativo, a gente sabe que comparativo, então eu estou comparando uma coisa com outra, não é mesmo? Não é? Viu, José? Quando eu falo de comparativo, eu estou comparando uma coisa com outra. E se eu falar um comparativo de igualdade, então eu estou falando uma coisa, estou comparando uma coisa com outra, e eu estou falando que elas são iguais. Iguais. Então, preste atenção. Olha só. Se eu disser que... José, me fala o nome de um jogador de bola bom. Neymar. Neymar é um bom jogador, não é? Ô, Gui, fala um outro jogador que também seja bom. Messi? Messi? Então, o Neymar, ele é tão bom quanto o Messi. O que eu fiz? Aí O não. que eu fiz? Você igualou os dois. Eu igualei Não, os dois. Eu comparei esses dois jogadores e eu disse que os dois são iguais. Eu igualei esses dois jogadores.
Então, eu disse assim, que de igualdade, né? Eu igualei, como a Clara disse, eu igualei esses dois jogadores. Então, eu disse que o Neymar... Preste atenção nessa formação. Olha bem no quadro que eu estou... Olha o jeitinho que eu estou escrevendo. Eu disse que o Neymar é tão bom quanto o Messi. Eu não disse isso. Eu comparei, olha só, eu comparei o Neymar com o Messi. E eu igualei os dois. Eu disse que um é tão bom quanto o outro. Deixa eu ver quem mais está aqui. Ana Laura, qual foi o adjetivo? Lembra que adjetivo é a qualidade, né? Qual foi o adjetivo que eu usei aqui para os dois? Bom. Bom. Então tá, então eu sei que o adjetivo foi o bom. Então vamos ver. Então eu disse que o Neymar... Alexandre, qual que é o "é" ali? Como que é esse verbo "é"? Isso. Isso. Neymar is. Tão... More beer. Não, ó, ele é tão. Ele é de igualdade. As. Mas Qual é o adjetivo, Ana Laura? bom. Eu acho good. Não. Exatamente. As good as... Mas as good as As good as... then. As good as. Depois Então, o que eu fiz aqui? Eu comparei os dois e eu disse que o Neymar é tão bom quanto o Messi. Então, quando eu quero comparar duas coisas, igualando os dois, eu digo que alguma coisa é tão... Ops. Eu digo que alguma coisa é tão... Boa quanto. Adjetivo, né? Qualquer adjetivo. Nesse caso aí, eu disse nós usamos o adjetivo bom. Tão bom quanto? Não é isso? Tão adjetivo quanto? Qual é esse tão? Maísa, o que é esse tão? as As. Adjetivo. O que é esse quanto, Maísa? as também. S novamente. Então, eu sei que o tão quanto é o as. Ok. Então, como eu diria tão bonito quanto? As beautiful as. Ok. Volta em uma página aí que vocês fizeram as atividades. Vai lá na página 2 e 3. Todo mundo, página 2 e 3. Ok? Voltou? Guilherme, tão baixo quanto? Inglês, né? Is more... tão baixo quanto... eu escrevi... More than... Não, Short... olha na tela que eu acabei de fazer aí para você. Tão baixo quanto? Tão baixo quanto... Short... Short. Baixo... As short as. É short mesmo, não é baixo? Short. Olha na página lá, eu vou até para ficar mais fácil, eu vou por ordem para você não se perder nos adjetivos. Lembra que nós estamos falando do comparativo de igualdade. Olha na tela que eu acabei de explicar. Neymar é tão bom quanto Messi. Neymar is as good as Messi. Então, o adjetivo tão quanto, ele é as. Então, tão baixo quanto? As short as.
Ah, entendi agora. De novo, Guilherme, tão alto quanto? As tall as. Ok? Tão longo, tão longo quanto? As long As long as. as. Ana Laura, tão jovem quanto? As young as. Tão velho quanto? As old as. José Henrique, tão novo quanto? As novo. José Henrique, tão novo quanto? As new. As new as. Não, José Henrique, novo. É isso, as new as. José Henrique, velho. Velho. As old Teacher, as. Ok? Maísa, tão grande quanto? As big as. Tão pequeno quanto? As small as. Murilo, tão barato quanto? You teacher? Tão Tão barato barato quanto? Deixa eu ver. expensive. Chip? Cheap. Olha o som do É CH. cheap. Cheap as. Tão caro quanto? As expensive as. As expensive as. Alexandre, tão devagar quanto? As slow as. Tão rápido quanto? As fast as. Eduardo, tão cheio quanto? O Eduardo não tá na chamada. S, U, S. As full as. Tão vazio quanto? S, empty S. Giovana, tão alto, de altura de prédio, tá? Tão alto quanto? As high. É height que fala? High. As high. High as. Baixo. As Tão height. baixo quanto? As low as. Duda, tão alto para pessoa. Tão alto quanto? As tall as. Tão baixo quanto? As short as. Ana Clara, tão jovem quanto? As young as. Tão velho quanto? Old Luiz, tão novo quanto? É a página 3, né? Luiz, tão novo quanto? Olha. Teacher, a Lawane pediu pra você aceitar ela na chamada. Quem? Lawane. Ué, não apareceu aqui para aceitar? Ela mandou no grupo. Fala para ela tentar entrar de novo que não apareceu aqui. Luiz. Oi. Eu coloquei as young e young as.
Como, Luiz? Tão novo quanto? Coloquei AS, aí eu coloquei I onde Colocou aonde, Luiz? eu tenho que responder. Eu coloquei É só para as responder. As young as. E tão velho quanto? Luiz, vamos prestar mais atenção. As old as. As old as. Bom, entenderam então o comparativo de igualdade? Sim. Ok? Uhum. Ok. Então, pode fazer o exercício número 1 e aí eu vou explicar o comparativo de... Já fiz, teacher. Tá. Só colocar o celular para a bateria para carregar. McDonald's have a farm. E-I-E-I-O. Bom, então vamos lá. Comparando São Paulo com o Rio de Janeiro, e o adjetivo é crowded. Então, ele quis dizer que São Paulo é tão crowded, quer dizer lotado, cheio. Então, ele quer dizer que São Paulo é tão lotado, tão movimentado quanto o Rio de Janeiro. Como ficou essa frase? São Paulo is as crowded as Rio de Janeiro. Isso, São Paulo is as crowded as Rio de Janeiro. Então, ele comparou São Paulo com Rio de Janeiro, não é mesmo? Então, ele ficou... São Paulo is as crowded as Rio de Janeiro. Certo? Agora ele comparou her dress with mine, o vestido dela com o meu. E sparkling, brilhoso. Her dress. Her dress is as sparkling as mine. Her dress is as sparkling. Então ele diz que o vestido dela é tão brilhoso quanto o meu. Her dress is as sparkling as mine. E o outro ele comparou Moscou. Então Moscou is tão frio As quanto... cold as Ottawa. As cold as Ottawa. Moscow is as cold as Ottawa. In winter. Ok? Ok. Ok? Yes. Agora nós vamos falar sobre o comparativo de superioridade. Comparativo de superioridade. O senhor lembra do inglês? Nós já vimos isso, né? Foi o ano passado. No comparativo de superioridade, eu estou falando que alguma coisa, superioridade. Então, eu estou comparando entre duas coisas, eu estou dizendo que uma é mais do que a outra. Por exemplo, se eu disser que o Rio de Janeiro, olha, preste atenção. Eu vou dizer que o Rio de Janeiro é mais bonito do que São Paulo.
Olha, então o que eu fiz aqui? Preste muita atenção, pessoal. Viu? Murilo, Luiz, preste muita atenção nisso daqui. Se você prestar atenção em palavra por palavra, você vai ver como que você entende facinho. Então, eu disse que o Rio de Janeiro é mais bonito do que São Paulo. Então, o que eu fiz? Eu comparei o Rio com São Paulo. Então, Rio de Janeiro é... More. Is mais. Qual que é a palavra para mais? More. Beautiful Than. para mais? More. E qual que é o adjetivo bonito? Beautiful. Então, Rio de Janeiro é mais bonito, more beautiful, do que São Paulo. São Paulo. Eu lembro dessa matéria. Uhum. Então, quando eu estou comparando uma coisa com outra no superioridade, eu vou usar more, adjetivo e than, que quer dizer mais, adjetivo do que. Certo? Entenderam até aqui? Uhum. Sim. Depois eu vou mandar isso aqui lá no grupo para vocês copiarem isso no caderno, tá? Ok. Porém, pessoal, agora que vem uma regrinha aqui, ó. Isso aqui é um superioridade com adjetivos longos. O que são chamados os adjetivos longos? Adjetivos de mais de 2 sílabas. Tá? Adjetivos de mais de 2 sílabas. Por exemplo, beautiful. Beautiful não tem mais de 2 sílabas? Ó, o adjetivo beautiful, ele tem mais de 2 sílabas. Ó, o adjetivo beautiful, ele tem mais de 2 sílabas. Então, o comparativo de superioridade para adjetivos longos, ou seja, adjetivo de mais de 2 sílabas, ele é feito com more, adjetivo than. Ok? Tudo certo até aí? Ok. Agora, o de superioridade para adjetivos curtos, ou seja, adjetivos de 1 ou 2 sílabas. Adjetivo de uma ou 2 sílabas. O que acontece se o adjetivo for um adjetivo de 1 ou 2 sílabas? Por exemplo, vou comparar o meu pai com a minha mãe e vou dizer que meu pai é mais alto do que minha mãe. Olha, preste atenção. O meu pai é mais alto do que minha mãe. O que eu fiz aqui? Eu comparei o meu pai com a minha mãe, não é mesmo? Vocês estão prestando atenção, pessoal? Uhum. Muita atenção, tá? Matéria nova, muita atenção. Se vocês estiverem muito atentos, não é difícil. Só que se perder o fio da meada aqui... Então, como é que é meu pai? My father
My dad is or my father more tall is taller Olha, than my than no, my no mother. adjetivo curto não uso more. Então vamos lá, não uso more. My father Ô, Bob, father. is. Com o adjetivo curto, eu não uso o more. No adjetivo curto, olha o que que eu faço. Como que é o adjetivo alto? tall. Então, no Taller. adjetivo curto, eu não uso o more. Você sabe o que eu faço? Junta o tall com more. Eu Fica taller. acrescento ER Taller. no final do adjetivo curto. Taller. Não uso more, preste atenção. Com o adjetivo curto, eu não uso o more, porém eu acrescento ER ao adjetivo. My father is taller. Taller. Só que aí eu deixo o restinho igual. Than Isso. Then my mother. Com adjetivo curto,